Filmes que mudaram a minha vida. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen e hoje eu vou contar aspectos de 3 filmes que mudaram a minha vida. Lembrando que esse mudar a minha vida parece uma afirmação assim, bem dramática, e realmente é, mas não é uma mudança radical na vida que eu quero dizer. São filmes que têm passagens, têm partes que me fazem pensar sobre determinado assunto, determinada questão, me alertam para alguma coisa que eu não tinha pensado ainda. São filmes que apresentam aspectos dos quais eu tiro alguma lição, e por isso muda a minha vida, né? Então, assim, não é nada banal também, né? A gente tira a lição, a gente aprende a viver melhor, ou pelo menos a ver as coisas de maneira diferente. Isso não quer dizer que esses são os melhores filmes que eu vi na vida, né? O raciocínio é o mesmo para... em relação aos livros. Os livros que mudaram a minha vida são vídeos que eu faço aqui. Então, assim, não são os melhores. Até pode ser, mas não necessariamente. Tô complexa? Mas então, se inscreva neste canal, curte esse vídeo caso ainda não seja inscrito, comente, me acompanhe no Instagram, que vida do mundo, e veja as opções para ser membro, hein? Agora a gente tem essa opção de ser membro, tem 2 opções e vocês vão ter acesso a conteúdo exclusivo sobre teoria literária, enfim, livros comentados em detalhe que vão te ajudar a interpretar melhor o que você lê, as obras e o contexto histórico também, tá? Então, toda semana tem vídeo. Bora lá, os 3 filmes. Primeiro que eu quero citar, A Festa de Babette. A Festa de Babette é um filme, eu acho, tão bonito e tão importante, embora à primeira vista você não assistir com atenção e talvez você não perceba. Ele é com base num conto. É um caso em que o filme é melhor que o livro. Porque para este tipo de história, para essa narrativa, imagem faz falta. E vocês já vão entender. Aqui é a história da Babette. Ela era chefe de um restaurante em Paris. Só que no começo a gente não conhece a identidade dela. Por quê? Porque ela vai para um dos países nórdicos. Ela chega num dos países nórdicos, acho que é a Dinamarca, e consegue emprego numa casa lá com as senhoras carolas. Então ali a gente está numa comunidade muito pequena de pessoas religiosas protestantes, né? A gente está falando ali desses países nórdicos e quase todos ali são protestantes. E ela se emprega lá, acho que como cozinheira, e ela cozinha muito bem. Então ela começa a fazer pratos maravilhosos. E ela é um pouco misteriosa, ela é francesa. Chega lá, pede emprego e tal, e cozinha muito bem. E as senhoras carolas ficam até sem jeito, né? Porque gula é pecado, né? Então, assim, como é que vão comer tanto, tão bem, sem sentir culpa e tal? A Babette, ela tem, assim, um passado misterioso, as pessoas não sabem e tal, e ela ganha muito dinheiro em determinado momento, porque ela ganhou na loteria. Ela sempre jogava o mesmo número aí, ela ganhou. E o que ela resolve fazer? Ela poderia voltar para a França, poderia fazer qualquer outra coisa? Não. O que ela resolve fazer? Ela resolve fazer um banquete. Com esse dinheiro, fazer um banquete ali para a comunidade. E nesse banquete, aí ela como grande chefe, né? Aí ela rola e pede para importar produtos franceses, perdizes, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Exatamente nessa parte faz falta a imagem, quando ela cozinha. Eu acho que a tradução desse livro mais interessante, mais coerente seria O Banquete de Babette, né? E não A Festa. Então, nesse banquete que ela faz, tudo é apresentado em detalhe. As comidas chegando, o preparo, aquilo ficando pronto, as coisas, a massa folhada. Esse detalhe, no livro você não tem. E na edição que eu tenho, na verdade é um conto, né? E na edição que eu tenho, eles até usam uns termos em francês para expressar alguns produtos, porque talvez não tenha tradução em português e aí fica melhor, mas você não consegue visualizar. E mesmo que traduza, é algo tão específico que no nosso cotidiano e a gente não consegue visualizar. Já com o filme não precisa nem apresentar o nome adequado, porque você tá vendo, aí você vê aquelas perdizes enfileiradas, o preparo, o cuidado. Isso é muito francês, esse cuidado com a apresentação, com a textura, com as coisas todas, né? Aí você pode perguntar, nossa, mas por que ela gasta o dinheiro com um banquete? Aí eu não vou responder essa pergunta, porque eu já contei demais sobre essa história. Por que mudou a minha vida? Está realmente relacionado a isso, porque às vezes
você tem que fazer algo que faz sentido para você. As pessoas podem não ver sentido nenhum, né? Como é que a pessoa vai gastar dinheiro ali com um banquete para outras pessoas, uma coisa assim muito frugal e passageira, não é perene, né? Porque é o momento. Ela tem um baita trabalho de preparação, gasta muito dinheiro, porque ela está fazendo ali para muitas pessoas, coisas caras, sofisticadas, muito dinheiro, um baita trabalho de importar, de escolher, depois de preparar, não sei o quê. E depois, em pouco tempo, tudo aquilo desaparece, porque as pessoas consomem, as pessoas comem. E aí você pode pensar, né? Aí quem é utilitarista, né? Tem aquela visão utilitária das coisas, pensa, nossa, mas todo aquele trabalho, tudo isso, todo o dinheiro pra cadê? Acabou. E pra ela era isso que importava, era o que fazia sentido pra ela naquele momento. Ela poderia gastar o dinheiro dela com qualquer outra coisa, mas ela gastou com isso porque era o que fazia sentido pra ela. Ela não se violentou, né? Ela fez o que pra ela fazia sentido. E às vezes a gente tem que parar e pensar nisso, né? Não importa o que os outros acham, importa o que eu sinto, né? Às vezes a gente tem que pensar dessa forma também. Coisas que fazem sentido pra gente, né? E não ficar se violentando sistematicamente em prol de seguir o que as pessoas acham que a gente deve fazer. Mais ou menos isso. Foi essa lição que me deixou. Um outro filme, Bacurau, é um filme brasileiro, eu vi no cinema. E há vários aspectos neste filme que eu poderia citar, mas eu vou citar o aspecto que realmente eu sempre lembro, e quando eu vou comentar esse filme com alguém, eu sempre conto essa passagem. Me fez pensar num monte de coisa, ou me fez ter mais certeza sobre o que eu já pensava, mas não tinha sistematizado, enfim. Aqui é uma situação de uma comunidade lá no Nordeste, né? A gente está falando do Brasil contemporâneo. Primeiro começa a ser observada por drones e tal, depois atacada por gringos, estrangeiros, americanos e tal. E aí a gente descobre que eles são ajudados por outros brasileiros. Então tem brasileiro matando brasileiro. São brasileiros do Sul. As coisas não são apresentadas pra gente dessa forma inicialmente. Inicialmente você não sabe, você fica sem saber. Mas aí chega um momento lá, tem uma cena que os brasileiros que atacaram os outros se unem aos gringos estavam lá querendo exterminar, se unem aos gringos e todos, acho que algum gringo pergunta mais sobre os brasileiros, né, quem são, sei lá, alguma coisa assim, não lembro mais, mas aí os brasileiros falam, nós somos como vocês, né, eles são loiros, olhos azuis, nós somos como vocês, né, nós somos do hemisfério norte, nós somos como vocês. Um era professor universitário, a gente tá falando aqui de um casal, um era professor universitário, se eu não me engano, a moça era não sei o que, mas aí eles se uniram aos gringos para atacar brasileiros, porque ele se sentiu mais próximo dos gringos do que dos brasileiros. Eles mataram brasileiros, assim, gratuitamente, né? Assim, numa ação de extermínio mesmo. Quando eles falam, nós somos como vocês, não querem dizer descendência americana, não, porque acho que ali no Sul a descendência é mais de europeus, mas, ou seja, nós somos como vocês, nós somos brancos do hemisfério norte. Nós não deveríamos estar aqui, nós não sentimos aderentes, nada disso aqui tem a ver conosco, né? Nós não deveríamos ser colonizados, né? Nós não fazemos parte disso, isso aqui não tem nada a ver conosco. É mais ou menos isso que eles querem dizer ali pelo contexto todo que a gente percebe. Quando eles falam isso, aí os gringos falam, como nós, riem e matam. Qual é a lição que eu tirei disso? Que já serviu para sistematizar coisas que eu pensava. Muita gente, muito brasileiro branco, acha que é europeu, Brasil não lhe diz respeito porque não tem nada a ver com essa cultura e se acha muito próximo, mais próximo dos europeus do que da realidade brasileira. Mas, para os europeus, para os americanos, seja lá o que for, nós somos terceiro mundo. Sempre seremos, não importa a cor da sua pele. E assim, você tem que entender que ser branco não é só uma questão étnica. Tanto é que, assim, muitos pretos têm dinheiro e já não são considerados tão pretos assim. A mesma coisa. Não é porque você é branco no Brasil que você vai achar que você é como europeu, que você vai ser considerado como europeu. Isso nunca, nem como europeu, nem como americano. Para os americanos, você vai ser sempre latino, não importa a cor da sua pele. Para os europeus, você sempre vai ser terceiro mundo. Fim das ilusões, né? E a gente vê cotidianamente na mídia, gente aí defendendo a supremacia, e você vai olhar a cor da pele, essa pessoa se acha branca?
né? Branca como os supremacistas, nada a ver, né? Precisa de uma tomada de consciência aí. Terceiro filme, Drive My Car. É o filme que ganhou o Oscar neste ano. Oscar de melhor filme estrangeiro. É um filme japonês muito bonito. E aqui a gente tem duas histórias de dor, né? Eu tô falando do diretor de teatro e da motorista que começa a guiá-lo, né? Porque ele tem um problema de visão e não pode mais dirigir. Ele é diretor de teatro, perdeu a esposa por uma doença lá que ela tinha. No começo do filme ela estava viva ainda e aí ele descobre que ela o traía e tal. E mesmo assim ele continua com ela. E a moça que se torna motorista dele também tem uma história ali triste com a mãe. Não é relação amorosa, mas a gente tem ali duas almas que se unem em torno de dor e de culpa. Por que dor e culpa? Eles não cometeram crime nenhum, mas se sentem culpados por entes queridos terem morrido e sofreram com isso. Não estou falando que não sofreram, mas também sentiram algo como ou prazer ou alívio. No caso dele, a esposa. No caso dela, a mãe. Mas isso não quer dizer que eles não sintam dor, isso não quer dizer que eles não lamentem. Perceba que são duas almas em conflito por perderem pessoas queridas. Então é um misto de dor e de menos dor do que acham que deveriam sentir. Ou um prazerzinho, uma satisfaçãozinha que não querem assumir pela morte do outro. Por quê? Porque o outro, apesar de próximo, apesar de querido, incutiu sofrimento. Então, isso é apresentado com uma leveza, uma sensibilidade, sabe? Eu achei o filme muito bom, muito bonito. Então, a lição tá nessa questão, né? Assim, dos sentimentos conflitantes que a gente sente por pessoas muito próximas, né? Socialmente, parece que a gente é obrigado a sentir um monte de coisas boas, né? Há uma prescrição do que a gente deve sentir, há um imaginário, um consciente coletivo sobre o que se espera que um filho sente em relação à mãe ou pai, ou seja o que for. Também o comportamento que se espera de um marido ao ser traído. Socialmente, o que é aceito são coisas que não são necessariamente o que a gente tem vontade de fazer, que não correspondem necessariamente com o que a gente sente. E isso gera um conflito. Por quê? A gente faz o que a gente quer e pronto, não sei o que. Não, nós somos frutos do nosso meio. A sociedade é algo abstrato, que nós fazemos parte dela, mas também ajudamos a construir. Não é? Nós não estamos apartados. Alguém impôs isso e nós nunca aceitamos, nunca fomos aderentes e, enfim, então não me sinto obrigado, não sinto vínculo. Não, a gente, às vezes, muitas vezes, até concorda e acredita e também cobra dos outros que cobram da gente. Só que quando a gente passa pela situação, a gente vê que o buraco é mais embaixo, né? Então, as coisas não são assim, ou preto ou branco. Não é simples assim, né? E a gente tem que aprender a conviver com dor, carregar a dor, colar seus cacos e seguir, apesar de tudo. Aprender a conviver, a viver, sobreviver com esses conflitos todos que a gente sente. Então, esse filme me fez pensar nessas coisas todas, né? Achei um filme muito bonito, é um filme que eu quero ver de novo. Eu assisti neste ano, já me fez pensar bastante, hein? Se eu assisti-lo novamente, acho que eu vou pensar em outras coisas até complementares, mas eu vou continuar pensando, porque ele é muito bom. Certo, me digam aí quais são os filmes que mudaram a sua vida. Eu vou adorar saber. Muito obrigada, beijos.